Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Hoje Marcos capítulo 2, parte 2, episódio de número 448, esta que é a sexta temporada, onde estamos vendo o Evangelho de Marcos capítulo por capítulo, nesse estudo sequencial da Bíblia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá? Aprender mais um pouquinho? Então leia lá o capítulo 2 do Evangelho de Marcos, depois vem para cá ouvir a nossa explicação. Nós vamos concluir hoje o que começamos no episódio anterior e tem muita coisa interessantíssima aqui para a gente continuar falando sobre o paralítico, sobre aquele perdão que Jesus dispensou sobre ele, o que nós aprendemos com tudo isso, tá bom? Então hoje a gente vai concluir o episódio anterior. Então veja que a vinda do paralítico, perceba, entenda comigo e preste atenção. A vinda do paralítico ela está repleta de ensinamentos para aqueles que agora buscam o Salvador. Ele tinha amigos que o ajudavam, ele estava impotente para se mover, ele era peculiarmente dependente da bondade dos seus amigos. Um sofredor de paralisia não apenas precisa de muita paciência e resignação, mas cria uma demanda por isso nos outros à sua volta. Então, servir e ajudar aqueles que são inválidos é um serviço sagrado, para o qual muitos são chamados por Deus. Veja que um ministério como esse, ele requer uma mão gentil, um espírito paciente, um coração corajoso, generoso e um nobre autoesquecimento. Ele ali, o paralítico, ele encontrou dificuldades para se aproximar de Cristo. A multidão era intransponível, eles subiram a escada do lado de fora e assim alcançaram o telhado plano. Então, eles romperam parte ali do telhado, baixaram a cama em que jazia o paralítico. Esses obstáculos provaram a fé deles. Existem dificuldades no nosso caminho também para se aproximar de Cristo, meus queridos. Existem também muitas dificuldades. Veja que algumas dos quais podem ser removidos por nossos amigos. Outros dos quais só podem ser superados por nossa própria fé e coragem. Os escribas estavam certos em sua declaração de que ninguém, além de Deus, é capaz de perdoar pecados. Os sacerdotes levíticos, lá sob a antiga aliança, eles foram autorizados a anunciar perdão de pecados, um perdão divino, como representantes de Deus, após a oferta de sacrifícios designados. Mas os escribas reconheceram muito apropriadamente que Jesus afirmava ser muito mais do que isso. Então veja que no capítulo 2, versículo 13 ao 22, a gente vê um pouquinho sobre a festa de Levi e as questões morais que se ocasionaram ali, decorrente daquela festa. A festa de Levi ali, ela coincidia com o jejum tradicional. Então os fariseus e os discípulos de João, eles observaram o jejum, enquanto os discípulos de Jesus não o fizeram. A vida geral dos discípulos de Cristo não era tão ascética assim, separada, quanto a de João. E os jejuns tradicionais do judaísmo não eram tão estritamente observados por eles. É o que nós entendemos do texto. Então veja que a ocasião especial ela foi apenas um exemplo da divergência geral. Ao responder a pergunta, então, seria dada a chave para toda a vida que Cristo desejava que os homens levassem.
A resposta foi rápida e gentil e pareceu justificar a pergunta. Vai até a própria raiz do assunto. Nenhuma atenção é dada à circunstância do jejum ser uma encenação positiva ou convencional. Seu significado e propósito são imediatamente referidos como únicos, determinando a validade ou não de suas reivindicações a serem observadas. Veja que as condições subjetivas e os objetivos são declarados de principal importância em relação a tal questão. Entenda comigo, este foi um novo ponto de partida, uma racionalização da lei positiva e da observância. As instituições e práticas religiosas, elas devem permanecer ou cair de acordo com sua adaptação especial às necessidades da alma humana. Então, as circunstâncias que determinam os estados espirituais, elas são, portanto, decisivas quanto à obrigatoriedade ou não do jejum. Os judeus sob a lei estavam sem Cristo, agora ele havia chegado e a experiência espiritual dos homens que o receberam, ela foi totalmente alterada. O jejum seria inoportuno naquele momento, porque o humor daqueles que discerniam e criam em Cristo, o noivo, era um humor alegre, festivo. Uma festa, em vez de um jejum, era, portanto, uma cerimônia mais apropriada naquele momento. Existe, meus queridos, uma distinção fundamental entre judaísmo e cristianismo. A primeira, o judaísmo, era algo velho ali, estava prestes a desaparecer. O outro era algo novo, o evangelho, instintivo, com uma vida nova, vigorosa. Qualquer confusão ou mistura ali entre eles seria, portanto, mutualmente prejudicial. Esse caráter distintivo precisa haver aqui de cada um e é representado em duas ilustrações. No texto, fala da roupa velha, um pedaço de pano novo, que seria tolice empregar o cristianismo meramente para corrigir defeitos do judaísmo. A combinação não seria apenas heterogênea, seria desastroso, por causa da diferença da força espiritual nos dois sistemas. O jejum representava os ritos legalistas ou externos do judaísmo. O cristianismo era como um pano novo e não preenchido, que encolheria quando colocado sobre a roupa velha e pioraria o rasgo. Esse é um lado da verdade. A outra ilustração de Jesus, o vinho novo e odres velhos, as formas e observâncias legais, elas são inadequadas para conter e expressar vida nova, espiritual e em constante expansão do cristão. Então o jejum ele continuaria válido, mas agora não apenas como um ritual, essa era a diferença, e com motivações bem definidas, claras e espontâneas. Veja o chamado de Levi, a festa, o banquete, o jejum, Marcos capítulo 2, versículo 13 ao 22, e as passagens paralelas, onde você encontra em Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 17, esse nós não fizemos ainda, mas em Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 39, nós já fizemos, você encontra aí no podcast. Veja que publicanos, como é relatado aqui, quem eram eles? Os publicanos propriamente ditos, que pagavam uma certa quantia contratada ao tesouro público, eram empregados romanos, uma classe rica de cidadãos. Estes, novamente, tinham seus agentes que sublocavam ou agiam como seus próprios agentes na sublocação. Qual? A coleta de impostos. Geralmente para nativos do país de onde os impostos deveriam ser cobrados. Nenhuma classe de homem era tão desagradável para os judeus quanto um publicano. Eram vistos como antipatrióticos porque estavam a serviço de um governo estrangeiro, Roma aqui no caso. Eles eram considerados irreligiosos, sem religião, porque estavam envolvidos em uma ocupação que era sugestiva ao domínio estrangeiro. Então,
sugestiva de sujeição ao domínio estrangeiro. E, portanto, era depreciativo para a alta posição daquele povo a quem Deus havia escolhido para sua posse peculiar e honrada, com privilégios especiais. E, além de tudo isso, eles geralmente roubavam por meio de extorsões injustas e oprimiam seus compatriotas. E assim, por causa disso, eles eram considerados como traidores de seu país, apóstatas da fé nacional, enquanto ao mesmo tempo eram exorbitantes as suas exigências e as exigências que faziam aos concidadãos. E a essa classe desagradável de homens pertencia o filho de Alfeu, chamado de Levi. Ativamente empregado nesse ofensivo comércio, ele sentou-se um dia, como de costume, na alfândega ou local de pedágio, na margem do lago de Genezaré, em Cafarnaum. Como já falamos em outro episódio, Cafarnaum era um movimentado mercado de mercadorias, um centro comercial, de onde estradas divergiam. Ali tinha uma para Damasco, no nordeste, uma segunda para Tiro, no noroeste da costa mediterrânea, um outro terceiro caminho que corria para o sul, para Jerusalém, a capital do país. Ainda havia uma outra quarta que levava para Séforis, ou Cesareia, a capital romana da província. E era exatamente o tipo de lugar onde se esperaria encontrar uma alfândega para cobrar pedágios, taxas portuárias, taxas de exportação, taxas de importação ou outros impostos ali da época. Quando Nosso Senhor passou, ele fixou os olhos no coletor de impostos que estava sentado, como sempre, em seu posto, e dirigiu-lhe o convite claro e direto: siga-me. É estranho dizer que essa simples declaração teve mais do que um efeito mágico sobre esse outrora inescrupuloso, talvez endurecido funcionário da alfândega. A luz do evangelho, ela brilhou por todo aquele distrito outrora escuro. Pode haver pouca dúvida de que ele ouviu alguns de seus discursos, ouviu as palavras graciosas que tantas vezes saíram de seus lábios, ou testemunhou algumas dessas maravilhas que ele realizou. Talvez ele tenha se misturado àquela multidão lá de Cafarnaum que Marcos relata na sessão anterior que nós vimos do seu evangelho. Seja como for, ele, em todos os acontecimentos aqui e eventos, aceitou imediatamente o convite, sem demora, sem objeção. Levantou-se imediatamente, deixou tudo, como nos escreveu Lucas, e seguiu Jesus. Ele mostra seu amor a Jesus de outra maneira, por uma festa oferecida em homenagem ao Mestre. Ele fez um grande banquete na sua própria casa, como nos informa Lucas, e dessa circunstância, naturalmente, nós inferimos e concluímos que os seus meios eram respeitáveis, que não era muito rico, pelo menos tinha uma situação. Se ele não era muito rico, ele tinha uma situação confortável. E por consequência, o sacrifício que ele fez pelo Mestre foi muito considerável e o seu apego foi proporcionalmente grande. Era uma festa de cortesia ao Salvador. E foi ao mesmo tempo uma festa de despedida para seus antigos companheiros. E além disso, uma festa pelo qual ele os colocou em contato próximo com tudo que era espiritualmente bom, na esperança, sem dúvida, de que eles também pudessem compartilhar o benefício e desfrutar em alguma medida da mesma bênção que ele agora recebeu. Além da generosidade abnegada de Levi, que sem dúvida assumiu o nome de Mateus em sua conversão, e o seu amor ao Salvador, como também as almas de seus irmãos, ele manifesta uma bela humildade e uma total ausência de ostentação, agindo com base nesse princípio: que outros te louvem e não os teus próprios lábios. Ele não faz menção à festa, enquanto na lista dos nomes dos 12 apóstolos, apenas Mateus, em seu evangelho, fala de si mesmo como publicano. Como é que ele come com publicanos e pecadores? Em vez disso, por que ele se relaciona com isso? Essa reclamação, ela foi dirigida aos discípulos como se esses separatistas e sectários ainda tivessem uma admiração salutar pelo próprio Mestre. Mas Jesus ouviu e respondeu:
aqueles que são inteiros ou fortes, de acordo com Mateus e Marcos, mais precisamente, talvez profissionalmente, de acordo com Lucas, com boa saúde, você não precisa de médico. E ele então aplica a máxima aqui ao caso particular diante dele, nas palavras: olha, eu não vim chamar justos, pessoas justas, mas pecadores ao arrependimento. Entenda, querido, comigo aqui, que os justos que ele fala aqui são aqueles que pensam e que falam de si mesmos como justos. E imagina que o nosso Senhor os denomina assim por meio de ironia, justo. Nessa passagem, se entende aqueles que se consideram justos e que o são em sua própria opinião, como os fariseus, embora existam muitos graus de injustiça, a justiça própria é apenas um desses graus. E como tal, não é uma característica da classe os justos que o nosso Senhor exclui dos objetos de sua missão. O significado é que, como não há justo por natureza, nenhum justo, até que seja feito justo pela justificação do próprio Salvador, nenhum justo real ou perfeitamente justo, o injusto, os pecadores, e todos pertencem a essa categoria, porque todos pecaram, embora em graus variados e diferentes. Estes são os pecadores, os próprios objetos de sua busca e poder salvador. Em uma palavra, para concluir esse episódio aqui hoje: os doentes são aqueles em quem a habilidade do grande médico precisa ser exercida e quem mais exige seu exercício. Aqueles que são assim e se sentem assim são apenas as pessoas contempladas em sua missão e a quem em sua missão de misericórdia ele vem e chama: vinde a mim, os pecadores, não justo. Aqueles que se acham justos não vêm a Cristo porque acham em sua arrogância ou pretensa sabedoria que não precisam de Jesus. Você precisa dele? Então, um convite para você. A gente volta no próximo episódio, que vamos ver muita coisa legal aqui nesse capítulo 2 de Marcos, tá bom? Um abraço. Até lá, Deus abençoe. Tchau, tchau.